Sabemos que a igreja, em nome de Deus, entre aspas, causou muita dor e falhou na sua missão ao longo da história. Como podemos responder a esse fato, nos responsabilizando e reparando aqueles que foram prejudicados por nós? E como garantir que os erros não se repitam? Legal, boa pergunta também. Bem apologética essa aí, né? Ó, eu acho o seguinte, que no macro, ou sei lá, no pessoal de forma geral, a gente tem que ter uma apologética, assim, de humildade e quebrantamento, sabe? Eu acho muito ruim quando tem negacionismo, assim, nega os fatos, né? Então, acho que a gente tem que ter uma postura, vamos dizer, cristã. Sempre quando a gente lida com a história, quando o pessoal, normalmente críticos ao cristianismo, vão criticar os erros dos cristãos na história da igreja e tal, admitir com humildade e quebrantamento. Acho que, de uma forma geral, a gente precisa ter esse coração, assim, né? Essa apologética do Sermão do Monte, né? Mas, por outro lado, no micro, a gente vai precisar ver se realmente o que a gente está sendo acusado é verdade, porque filósofos iluministas, da questão do iluminismo, né, houve uma crítica muito grande ao que veio antes, até o nome Idade das Trevas, que às vezes é comum falar nas escolas, o nome Trevas, né, foram os iluministas que criaram isso. Então, a Idade das Trevas, como qualquer outra era, tem suas problemáticas, é um período muito grande, a Idade Média, a gente tem 10 séculos aí, é muita coisa, de bom e de ruim. Então, a gente precisa ter cuidado aí para ver se a gente não está recebendo também uma crítica de coisas que foram, não é nem aumentadas só, mas foi dado só ênfase àquilo, sabe? Então, distinguir isso aí, quando a gente é acusado. Mais um outro ponto que eu acho sempre interessante, e é um princípio, e eu vi que o Mark Noll meio que cita isso aqui na introdução, é que em todas as fases da história da igreja, a gente vai ver coisa ruim e coisa boa. E a gente precisa distinguir que a história da igreja não é a história de uma pessoa, sabe? É uma história que abrange vários grupos. Então, às vezes, você tem um grupo bem específico cometendo um erro, sei lá, vamos falar das cruzadas, por exemplo, e tal. É um grupo específico. Não significa que toda a igreja estava concordando com aquilo, fazendo aquilo. Então, na Idade Média, por exemplo, a gente pode ver a questão das cruzadas, ok, é errado, tem seus erros, com certeza. Mas a gente também vai ver na Idade Média muita justiça social vinda de cristãos, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter sempre esses dois lados em mente, entender isso. São grupos variados, às vezes é um grupo pequeno em tal lugar fazendo isso, e na história foi marcante, marcou, mas, ao mesmo tempo, tinha um outro grupo, talvez na mesma época, fazendo algo que era extremamente precursor e que é um exemplo de cristianismo, é um exemplo, é um testemunho na história, né, de justiça. Então, eu acho que a gente precisa ficar atento a essas duas coisas. Outra coisa que eu coloquei aqui é que não tem como garantir, né, a gente não consegue garantir, mas o melhor remédio é sempre o estudo de história da igreja. Então, a nossa geração é a geração mais privilegiada de todas da história, porque a gente tem, vamos colocar aí, 2020 anos de aula que a gente pode ter. Então, a gente não precisa cometer os mesmos erros do passado. A gente pode olhar para trás, ver tudo que aconteceu. A gente tem 2000 anos de conteúdo, de erros e acertos que a gente pode aprender. Então, nós somos a geração mais privilegiada de todas para não cometer os mesmos erros. Então, a gente volta lá para o primeiro ponto, né? A importância de estudar a história da igreja, como que a gente aprende com isso aí.